Olá, a apresentação a seguir tem como objetivo apresentar soluções para um sistema de abastecimento de água quente para edifício verticalizado de 18 andares, localizado na zona urbana de uma cidade na região sul do Brasil. Dessa forma, iremos apresentar 3 possíveis sistemas, bem como apresentar suas vantagens e desvantagens, de modo a escolher qual é a melhor solução para este caso, levando em consideração os aspectos funcionais, financeiros e ambientais. Primeiramente, o projeto de instalações prediais de água quente serve a peças de utilização, aparelhos sanitários ou equipamentos, visando a higiene e o conforto do usuário. As exigências técnicas mínimas a serem atendidas nessas instalações encontram-se estabelecidas na NBR 7198/82, Instalações Prediais de Água Quente. Entre os sistemas disponíveis, podemos classificá-los como Sistema Predial Individual, Sistema Central Coletivo e Sistema Central Privado, conforme a apresentação a seguir. A opção de aquecimento pelo qual o síndico do edifício em análise está mais interessado é o Sistema Central Coletivo. Trata-se de uma rede de tubulações específicas para a conclusão de água aquecida e um aparelho de aquecimento, que pode ser alimentado por gás combustível, óleo combustível, eletricidade, entre outros. Existem ainda caldeiras que podem estar agregando sistemas de aquecimento mistos, como eletricidade e gás combustível, permitindo assim a escolha da fonte energética mais econômica. Por se tratar de um sistema que deve suprir a demanda de água quente de várias unidades, é necessário também que exista uma unidade dedicada à reservação da água aquecida. O gerador e o equipamento destinado à preservação podem ser contíguos, o que deve ser definido mediante a análise do espaço disponível para instalações do sistema, já que uma caldeira destinada para abastecer um prédio com várias unidades serão de grandes dimensões. Apesar disso, costuma-se instalar a central de aquecimento nas áreas mais próximas do solo, ou mesmo subterrâneas, enquanto o compartimento de reservação nas áreas superiores dos prédios. O funcionamento desse sistema de aquecimento pode ser dividido em duas partes: geração e distribuição. A geração consiste na transferência de calor para uma fonte energética, uma vez que o gerador do sistema coletivo abastece várias unidades. A água é armazenada em uma caldeira. A distribuição, por sua vez, do sistema central coletivo costuma ser definido como 3 opções. A primeira sendo a distribuição descendente, a qual caracteriza-se por manter barrilhetes sobre as colunas de água que reservam o volume aquecido, como expostos à direita. A distribuição ascendente caracteriza-se por manter barrilhetes sobre as colunas de águas que reservam o volume aquecido. Já a distribuição mista é o resultado de uma combinação do sistema ascendente e descendente. A circulação de água carrega fenômenos físicos como a convecção, radiação e condução que contribuem para que as trocas de calor impliquem na perda de temperatura da água já aquecida para os materiais à sua volta. Esse evento pode não ter um grande impacto se mantiver imóvel por curtos períodos de tempo. No entanto, se o volume aquecido ficar inerte por períodos maiores de tempo, essa perda de calor pode ser grande o bastante para que a água alcance a temperatura ambiente e se torne-se incapaz de cumprir o papel para o qual o sistema de água quente foi instalado. Para evitar esse aquecimento, pode ser utilizado um procedimento conhecido como recirculação, onde a água está constantemente circulando pela rede. Para isso é feita a ligação entre os pontos finais da rede e a central de aquecimento. A recirculação pode ser natural quando é resultado de um fenômeno físico chamado termofissão, ou sendo forçada, quando é resultante de utilização de um motor. Também é necessário um outro dispositivo para se ter um sistema de aquecimento central e coletivo de água. É necessário de que sejam instalados hidrômetros individualizados para cada unidade, uma vez que o rateio do consumo geral da água aquecida em prédios com grande número de condomínios pode implicar em grandes desperdícios, pois o volume de água aquecida deve ser o bastante para atender a demanda de todas as unidades, mesmo em momentos de maior demanda. Assim sendo, o desperdício pode ser muito grande caso não exista nenhum impacto financeiro para os moradores que usam mais água. Apartamentos menores, cujos ramais de acesso à rede de água aquecida estejam conectados a somente uma prumada, podem ter hidrômetros facilmente instalados, mas o mesmo não ocorre
com apartamentos maiores, cujos pontos de conexão à rede de água aquecida estejam conectados em diferentes colunas de água, já que para o maior aproveitamento energético, torna-se mais eficiente que cada ambiente conectado à rede de água quente esteja ligado à prumada mais próxima. Portanto, mais de uma coluna de água atravessariam as paredes de um apartamento maior. Tendo sim as vantagens, esse sistema de aquecimento é ideal para apartamentos pequenos, porque não demandam de espaço para instalação, nem mesmo os gastos com manutenção de aparelhos de privados para aquecimento de água. Mas assim, carrega desvantagens devido à distância à central de aquecimento, às unidades de reservação e os pontos de utilização nas unidades residenciais. O desperdício térmico tende a ser maior quando comparado às outras centrais privadas ou individuais. A primeira alternativa que o grupo sugere é a instalação do sistema de energia fototérmica. Assim, podemos classificar o sistema de distribuição de água como um sistema central e coletivo. O efeito fototérmico consiste em um sistema de energia solar térmica, que capta a energia das radiações solares e transfere para a água ou outros fluidos, assim aquecendo-os. Esse método, que também pode ser chamado de energia termosolar, funciona através da instalação de coletores solares, que nada mais são do que grandes placas em um local exposto ao sol. Podemos dividir o funcionamento desse sistema em duas partes: a parte da absorção e a parte da distribuição. Na absorção, as placas recebem a irradiação solar e transferem seu calor para a água. Dentro do sistema, podemos classificar os coletores em coletores planos, que são os convencionais, aplicados para aquecimento da água, e os coletores concentrados, que possuem um sistema de ampliação e conseguem obter temperaturas maiores. Após a irradiação solar ser absorvida pelos coletores e transferida para os fluidos, a água é transferida para um reservatório na fase em que, para os efeitos didáticos, aqui nós chamamos de distribuição, na qual o reservatório é chamado de boiler, que consiste em cilindros que podem ser de cobre, poliuretano ou inox, e são responsáveis por receber e armazenar a água até sua hora de uso. Esse sistema costuma ficar isolado em um material como poliuretano expandido, de modo a conservar sua temperatura. Nesse reservatório são instaladas tubulações que irão levar a água até as torneiras, chuveiros e até piscinas. Para realizar o dimensionamento, o tamanho do boiler dos coletores variam de acordo com a quantidade de água quente utilizada na construção, seja ela individual ou residencial. Para fazer o correto dimensionamento, deve ser levado em conta quantas pessoas irão utilizar o sistema, quantos dias, a duração de uso, bem como a quantidade de torneiras e chuveiros, isso em relação às construções residenciais. Mesmo com seu correto dimensionamento, é necessário contar com um sistema extra de aquecimento, que pode ser tanto a gás ou elétrico, para garantir que a água seja quente, mesmo nos dias mais chuvosos ou nublados. A vantagem desse sistema, além de ser sustentável, pois se trata de uma energia limpa, gratuita e inesgotável, é a maneira altamente eficaz de garantir água aquecida sem uso de eletricidade, com os chuveiros, torneiras e até piscinas que possuem acesso à água quente, sem depender exclusivamente de energia elétrica, ocasionando uma grande economia na conta de luz. As soluções termosolares são comuns, aplicadas em indústrias e grandes polos de produção, mas suas aplicações não se limitam a essas apenas, elas também podem ser aplicadas em residências e em projetos de menor escala. Além disso, o sistema é simples e possui uma certa facilidade de implementação, desde que seja pensado desde a concepção do projeto, assim garantindo maior aproveitamento. Com isso, ele apresenta baixa manutenção e também uma vida útil longa de duração de aproximadamente 20 anos. A única desvantagem, por se tratar de um sistema que requer a incidência de raios solares, a localização do projeto deve levar em consideração esse quesito. Dessa forma, como o projeto em questão localiza-se na região sul, o sistema pode apresentar pouco aproveitamento em relação a restantes regiões do país, principalmente em dias nublados e chuvosos, onde sua eficiência acaba diminuindo. Geralmente, o custo médio de implementação para usos residenciais, o custo médio gira em torno de R$ 2.000 a R$ 6.000 por aparelho. A segunda alternativa que o grupo apresentaria para o síndico seria o aquecedor de gás do tipo instantâneo. Esse tipo de aquecedor possui a finalidade de esquentar a água utilizando gás combustível,
que pode ser o gás natural GN ou gás liquefeito de petróleo GLP. O gás natural é popularmente conhecido como gás encanado, já o gás liquefeito de petróleo, como sugere o nome, é o produto derivado do petróleo. É muito mais comum no Brasil, estando presente na grande maioria dos lares. O gás de botijão. O preço de um aquecedor domiciliar varia entre R$ 1.500 a R$ 10.000, com capacidade entre 20 a 30 litros. Em relação ao funcionamento desses aparelhos para aquecimento de água, pode ser classificados do tipo de transmissão de calor para aquecer a água direto ou indireto, e também pode ser do tipo instantâneo ou de acumulação. De modo geral, o mais utilizado para residências é o de passagem. Nesse sistema, a água fria é direcionada ao aquecedor, onde o gás produz uma chama que aquece o líquido instantaneamente e distribui até os pontos de registro. A instalação dos aparelhos a gás residenciais deve ser executada conforme descreve a ABNT da NBR 13.103/2013, a instalação dos aparelhos de gás para uso residencial. Requisitos. De acordo com o item 4.3, atribuições e responsabilidades da norma, a execução e instalação do teste de funcionamento de aparelhos a gás devem ser realizados por um profissional qualificado, sob supervisão de profissional habilitado. O profissional que executa a instalação de aparelhos a gás, usualmente chamado bombeiro gasista ou apenas gasista. A vantagem desse sistema, além da relativa simples instalação, esse sistema consegue atingir temperaturas mais elevadas e elas, por sua vez, serão mais estáveis. Sua vida útil é longa, com tempo de durabilidade de aproximadamente 15 a 30 anos. Já em relação à sustentabilidade, esse sistema tem altas desvantagens, por não produzir nenhuma energia limpa, e muito pelo contrário, o aquecedor produz altas quantidades de monóxido de carbono, sendo prejudicial ao meio ambiente. Além disso, o preço do gás natural, por se tornar muito... A terceira e última proposta que o grupo recomenda ao edifício é o sistema central privado, que é caracterizado por fazer a distribuição de água quente através de ramais que conduzem a água, desde o equipamento de aquecimento até os pontos de utilização para cada unidade residencial. Sendo assim, o custo da conta de energia, bem como a manutenção do sistema, será a responsabilidade de cada condômino. A terceira opção que nós escolhemos para o aquecimento de água é através do uso de aquecedores elétricos de acumulação, que também são conhecidos como boilers elétricos. O aquecedor elétrico, ele consiste em um aparelho por onde a água passa a ser aquecida e fica acumulada em um reservatório, tecnicamente fechado. Esse reservatório geralmente possui uma resistência blindada de menor potência, bem abaixo da resistência dos aquecedores instantâneos, como chuveiros elétricos, além do termostato, através do qual é permitido fazer um monitoramento da temperatura desejada. Esse termostato ele é responsável por acionar a resistência sempre que houver diminuição da temperatura dentro do recipiente, sendo assim, sempre de acordo com o seu consumo. Então, acionado a resistência e estabelecendo a temperatura inicial pré-estabelecida. Os aquecedores elétricos de acumulação são formados pelas seguintes estruturas, sendo elas o tambor interno, que é formado por uma chapa de cobre com água submetida a um processo especial de desoxidação. A segunda estrutura é formada pelo tambor externo, que é formado por uma chapa de aço que é soldada, esmaltada ou pintada externamente. A terceira estrutura é a camada de material isolante, localizada entre os dois tambores e preenchida com lã de vidro. E a última estrutura é por si só a resistência elétrica, localizada no interior dos tambores, que são geralmente de fios de nicrome, e são colocados em um tubo de cobre isolados por separadores e buchas de porcelana. Por sua vez, quando se trata de distribuição, ela é feita pela alimentação da água fria no aquecedor de acumulação, que é feita através da canalização de material resistente a temperaturas de 70 graus Celsius. O ramal de alimentação é derivado da coluna de distribuição, devendo então serem instalados registros de gavetas e válvulas de segurança. Dessa forma, é necessário prever a canalização de drenagem do aquecedor, devendo possuir um registro próximo ao aparelho. Vale a pena falar também que os aquecedores individuais não podem alimentar um número maior de pontos de consumo do que aquele que vem indicado pelo fabricante do aparelho. De modo simplificado, a distribuição da água através do sistema acontece da seguinte forma. Primeiro existe a entrada de água fria, então o armazenamento de água,
depois o aquecimento dessa água e depois a distribuição para os pontos de consumo. Para estipularmos um dimensionamento e a capacidade de armazenamento do sistema, tudo vai depender dos condicionantes, bem como o consumo diário, qual será a destinação de uso para essa água aquecida, bem como a quantidade de aparelhos que irão usufruir do sistema. Então, levando em conta esses aspectos, entende-se que há necessidade de um estudo individualizado para cada unidade residencial, levando em consideração o comportamento de seus moradores. Existem a venda alguns padrões de boilers com capacidade de 50, 80, 100, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 400 e 500 litros. É possível também, através de encomendas, personalizar um tamanho único, até de 4.000 litros. Para a instalação, esse sistema conta com equipamentos elétricos selados, onde seu processo de transformação faz-se internamente, sem contato com o meio externo, não emitindo assim gases tóxicos ao meio ambiente. Sua instalação pode ser feita diretamente no seu ponto de utilização ou em algum outro, sem restrições a ambientes confinados. O boiler horizontal, por exemplo, pode ser instalado dentro do forro de um dos armários e até dentro de banheiros, quando em apartamentos ou residências. Dessa forma, o boiler elétrico não necessita de tubulação a gás, podendo ser colocado em qualquer lugar que tenha acesso à água fria, quente e alimentação elétrica. Possui uma fácil instalação, mas alguns aspectos devem ser levados em conta. Ao instalar o aquecedor de acumulação em local com fácil acesso, se possível instalar próximo ao local de consumo da água quente, e a instalação elétrica deve ser realizada por um profissional com conhecimentos técnicos e ser instalada em um circuito independente de 220 volts. A bitola do fio, ou seja, o diâmetro do fio, depende da distância do aquecedor ao quadro de distribuição, assim não podendo ser inferior a 10 cm². Junto do fio deve ser instalado um disjuntor bipolar de 50 amperes e certificar-se que todo o ar foi retirado do sistema elétrico, de modo a evitar qualquer risco a queimar a resistência do aparelho. Para obter uma temperatura adequada no seu ponto de utilização, o trajeto percorrido pela água quente deve ser o mais curto possível, bem como as tubulações devem estar devidamente isoladas a fim de diminuir a perda de calor. A rede de distribuição pode ainda ser provida de uma tubulação de retorno através do uso de um dispositivo de recirculação responsável por manter a água quente em circulação, equalizando a sua temperatura. As vantagens desse sistema é que com esse equipamento é possível atender mais de um ponto de consumo por vez, utilizando os pontos simultâneos, o que permite uma vazão de ar constante com a mesma temperatura, mas com uma limitação de volume de água quente, que varia de acordo com a capacidade do reservatório implantado. Além disso, com a implementação da tubulação de retorno, é possível manter a água sempre quente em circulação e equalizar sua temperatura, não dependendo da pressão da água para seu bom funcionamento. O sistema possui uma fácil implantação e baixa manutenção, não havendo muitas restrições com relação ao seu local de instalação, assim facilitando o projeto e a implementação. A desvantagem desse sistema é que ele utiliza energia elétrica para o seu funcionamento, não se tratando de uma forma não muito eficiente, além de que o preço da energia elétrica está cada vez mais alto, o que faz com que o seu custo de implantação seja alto. Junto disso, caso seu dimensionamento não seja feito da maneira correta, o sistema pode levar cerca de 8 horas ligado para atingir a temperatura interna pré-estabelecida, que geralmente é de 70 graus Celsius, impactando bastante na conta de luz, podendo assim, dependendo do seu volume, representar cerca de 50% do consumo elétrico total mensal. Isso porque o sistema possui grande permanência de operação e baixo poder calorífico, e demora para recuperar o seu calor. Outra desvantagem do sistema é que para a instalação elétrica esteja em conformidade à NBR 5410, deve haver um circuito exclusivo para sua alimentação independente. Com base em algumas opções disponíveis no mercado, desenvolvemos uma tabela com preço médio estimado do aparelho de instalação desse sistema, a qual podemos notar um valor médio de R$ 4.000 a R$ 12.000 por aparelho, do tipo vertical ou horizontal. Levando em consideração a primeira opção indicada pelo síndico, mas com base nas 3 opções apresentadas nos slides anteriores, levando em consideração as vantagens e desvantagens de cada sistema, bem como sua localização e predefinição, indicamos o uso combinado de um sistema fototérmico com um sistema de gás natural.
Dessa forma, seria mais indicada a instalação de coletores planos na cobertura do edifício, de modo a absorver a radiação solar, principalmente nos dias mais ensolarados. Essa energia captada será transferida para a água, que se encontrará no reservatório, a qual a energia será absorvida e acelerar o sistema de aquecimento a gás natural. Neste caso, indicamos o uso do sistema de passagem. Com isso, cada apartamento contará com equipamento exclusivo para cada condômino, o qual será responsável por terminar de aquecer a temperatura da água até a seu nível desejado.